noite, Gabriel, boa noite, Luz. Maravilha, vamos chegando aí. Esperar uns 3, 4, 5 minutos até o povo ir entrando. Acho que tem mais umas 2, 3 pessoas que vão comparecer hoje. Seja bem-vinda, Martina, maravilha, que bom tê-la conosco. Vamos aguardar aí uns 2 minutinhos a mais. Miriam, boa noite, seja bem-vinda. Bom, então acho que nós podemos começar a nossa aula de hoje. Obrigado, Gabriel, por estar com a câmera ligada. É bom ter um sobrevivente. E tudo bem quem não ligou a câmera, não tem problema. Mas é bom dar aula para um rosto, né, do que só fotos. Então, estamos indo para a nossa terceira aula de quinta-feira, que são essas aulas onde a gente estuda diversos temas acerca do mundo da meditação, dos treinos da mente. E não que a gente não esteja tendo uma abordagem gradual de ir aprendendo uma coisa, daí praticar, daí daqui a pouco aprender outra coisa, que junta na primeira coisa, porque meditação é muito sobre isso. Sobre processos, no geral. Na nossa primeira aula a gente falou um pouco da concentração, na nossa segunda aula a gente falou sobre basicamente a condição da nossa mente, como que a mente está quando ela não está treinada. Na aula passada a gente até viu alguns estudos que era acho que 2008, e já em 2008 não era muito favorável a ideia de como a mente está, né? A mente comum, a mente do dia a dia. E a boa notícia é que a gente está aqui, quinta-feira, prontos para aprender juntos, escutar, trocar, praticar. E a meditação é isso, a meditação é um resgate, ela é uma lembrança, ela não é necessariamente um aprendizado novo, como se nós nunca tivéssemos tido nenhum contato, por exemplo, na época que éramos bebês, ou quando éramos crianças, ou até mesmo na vida adulta. Então eu gosto de ver a meditação como uma lembrança, a gente está tentando lembrar de algo que a gente está esquecendo, né? E essa lembrança é reconhecer a mente e aprender a usá-la, não só no sentido do dia a dia, né? De usar para ganhar dinheiro, fazer projetos, ficar famoso. Não, a gente está querendo usar a mente para que ela possa se reconhecer e através desse reconhecimento dessa própria mente, a gente começa a ter chances
maiores de poder descansar, repousar na experiência. O famigerado estar presente, né? O que mais tem é terapeutas diversos dizendo assim: nós devemos estar no presente, você precisa estar presente, é no presente que rola a vida. E é verdade, é no presente. Mas só escutar que eu devo estar no presente não me faz ficar no presente. Agora, meditação é a arte de repousar no que está acontecendo agora, né? Então você já deve ter percebido nas duas meditações que a gente fez que eu até falo, nós não estamos querendo chegar em lugar algum. Meditação não é sobre ir para algum lugar que está escondido dentro de você e que você vai ter que se esforçar. Não, meditação é para chegar onde você sempre esteve, que é nesse agora. E o que tem agora? Agora tem sons, cheiros, texturas do corpo, gostos, pensamentos, emoções. Agora tem um campo visual vasto, tem uma sensação de espaço. Então, como que eu posso reconhecer esses parâmetros para que eu possa repousar e parar de ir para a tendência da mente ignorante, que é sempre correr atrás do pensamento, né? Então, existe sons, cheiros, toques, gostos, texturas, e a gente está interessado no quê? Em pensamento. Pensamento, 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 pensamento. Não que o pensamento seja um vilão, o pensamento também é uma modalidade da nossa mente. A gente também deve usar o pensamento. Mas a gente acredita, principalmente nós ocidentais, que o pensamento ele é mais poderoso do que as outras modalidades. Né? É tanto que a gente olha uma árvore e daí a gente vem com um pensamento que diz que árvore bonita. E tá tudo bem, né? Eu só estou elaborando. Mas o meditador iria dizer assim: e como é ficar só olhando para a árvore sem usar o pensamento? Né? Então, como que eu posso só olhar para a árvore sem usar um conceito? Como que eu posso só escutar os sons sem correr em direção a dizer, nossa, que sons lindos ou que sons horríveis? Como que eu me livro desse lindo, horrível, bom, mal, feio, legal, bonito, sei lá, essas dualidades? E como que eu só descanso no som? Como que é ficar só com o som? Né? Então hoje nós vamos fazer. A gente vai conversar um pouco sobre modalidades sensoriais. Nós vamos fazer um exercício antes da meditação, que vai ser um exercício para a gente desacoplar, ou seja, separar a atenção dos olhos. Eu já vou explicar melhor. Então a gente vai fazer esse exercício. Aí depois do exercício nós vamos para a nossa prática que a gente está construindo, né? Começa pela base do corpo, acrescenta pernas, tronco, cabeça e por fim o corpo como um bloco único de energia. A gente vai enfatizar muito esse objeto chamado corpo, né? Porque a gente pode ir muito fundo nesse corpo, pode aprender muita coisa com esse corpo. Então, quando alguém pergunta para você o que é consciência, né? Cada um de nós vai ter uma teoria. Alguns vão achar que consciência é ter consciência de classe, né? Beleza, é um tipo de consciência, é uma resposta ok, né? Funciona essa resposta. Aí uma outra pessoa vai dizer assim, consciência é Deus. Ok, também é uma outra resposta. Mas uma resposta realmente fidedigna e sincera, não uma resposta que a gente leu em algum lugar, mas uma resposta que a gente consegue responder percebendo agora como que essa consciência agora está acontecendo através de mim. E agora existe fenômenos visuais acontecendo, agora existe fenômenos sonoros, fenômenos de textura do corpo, fenômenos de gosto, cheiros e também fenômenos de pensamentos, fenômenos de emoções. Então a gente chama dos 6 portões de entrada sensorial. Eu não sei explicar para vocês o que é consciência, como se fosse assim, consciência 2 mais 2 é igual a 4, ponto, isso é consciência. Mas com as práticas que eu venho estudando e eu ensino, eu consigo apontar como professor e fazer você, inclusive, parar de querer responder o que é consciência e finalmente aprender a repousar nessa consciência ou acompanhar essa consciência. Nos cursos de formação eu até faço uma pergunta que eu falo assim, né? Levanta a mão quem acha que está consciente agora. Aí uns levantam com muita certeza
Alguns levantam meio com dúvida, né? Será se eu estou consciente? Será que realmente. Opa, seja bem-vindo, Érico. Maravilha. Então, será que. Então, eu peço para o pessoal, né? Quem que acha que está consciente aqui? Alguns levantam com muita propriedade, né? Eu estou consciente, outros com dúvida, e algumas pessoas não levantam a mão, elas estão duvidosas se elas estão conscientes ou não. E a grande pegadinha nessa pergunta é que até para a pessoa não levantar a mão, ela teve que estar consciente para não levantar a mão, né? Ela usa a consciência dela para, eu não sei se eu estou consciente. Ou seja, nós estamos sempre conscientes, até quando nós não temos certeza se estamos conscientes ou não, sempre tem um grau ali de lucidez, de consciência, até para dizer, eu não sei se eu estou consciente. Então a gente primeiro estabelece que o que somos, da forma mais simples possível, são 6 fluxos sensoriais em movimento. Eu não estou usando o termo espírito, alma, eu maior, eu estou dizendo assim, são 6 fluxos sensoriais em movimento. E, novamente, nós estamos muito, muito, muito interessados desde criança a olhar apenas para a modalidade do pensamento. Porque desde criança nos ensinaram que o que somos primeiro precisa passar pelo pensamento e depois, se sobrar tempo, você vai ali lidar com o campo visual. Se sobrar tempo, depois eu vou escutar o som dos pássaros, mas primeiro eu preciso pensar, 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 pensar. Até quando a gente se emociona, a gente fica tentando pensar para barrar a emoção. Então, o que a gente tem que fazer na meditação é equalizar essas modalidades sensoriais, porque me acompanha nesse pointer. Imagine que quando agora, né, você sente que você está sendo você devido à entrada de sensações dentro do teu corpo e da tua mente e saída de sensações de dentro do seu corpo e da sua mente. E agora, junto com você na sua experiência de vida, tem um campo visual que está em tempo real acontecendo. E a mesma coisa para todas as outras sensações, né? Um campo de som, um campo de textura do corpo, um campo de gosto. Mas quando a gente pensa em nós quando éramos pequenininhos, pô, se a gente falar aqui, né? Tenta lembrar quando você era pequeno. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu pensava muito em Pokémon. Tá, tudo bem. Eu pensava muito em Pokémon, em desenhos animados. Eu pensava já quando eu era criança. Mas concorda que na infância, junto com você, estava um campo visual presente, um campo de som, um campo de textura, um campo de gosto. Ou seja, o que você entende como vida tem que passar por essas modalidades. Como assim? A vida está fora dessas modalidades? A vida está escondida entre as modalidades? Ou melhor, a consciência ela está por cima dessas modalidades sensoriais, por dentro, escondida. Então a gente está estabelecendo aqui uma resposta interessante à pergunta o que é consciência, que não sabemos responder direito o que é consciência, mas nós temos muita certeza do que é experimentar a consciência. Até quando a gente está em sofrimento, na bad trip, não há dúvida. Há uma textura no sofrimento, há uma tensão no corpo e você está lá, lúcido, sensível no sofrimento. Então, meditadores aprendem a modular, trabalhar com essas modalidades sensoriais, primeiro para reconhecê-las, porque elas estão aparentemente apagadas, escondidas, e a partir do momento que você reconhece, você começa a perceber, olha só, a vida inteira eu achei que o meu corpo era só isso aqui. Mas a gente vai começar a trabalhar juntos e entender que, na verdade, existe um corpo de som, existe um corpo de visão, existe um corpo de textura, um corpo de gosto. Ou melhor, vamos trocar corpo. Existe lucidez em todas as modalidades sensoriais e o que você é passa por essa lucidez, passa por essas modalidades sensoriais. Geralmente eu pergunto para os alunos, né? Aponta no teu corpo sem pensar aonde você acha que mora você. E as pessoas apontam para a cabeça. Alguns apontam para o coração, é mais bonito, né? Mais poético. Outros apontam para a barriga. É difícil alguém apontar, alguém fazer isso aqui, ó. O que eu sou é tudo isso aqui.
tudo que está agora presente, sou eu. Porque o que o Iago está vendo, eu não estou vendo. O que a Martina está escutando, eu não estou escutando. Mas a Martina tem certeza que ela está escutando o que ela está escutando. Então, isso é formas de filosofar aqui um pouco para entender o que significa lucidez no contexto da meditação. A lucidez não é você dizendo, isso aqui é um pinheiro, isso aqui é uma araucária. Isso... Não, a lucidez é o mero ato de olhar para aquela forma e reconhecer aquela árvore antes do nome árvore. É tomar o suco de laranja e antes de falar, que suco de laranja maravilhoso, lembra minha avó. Antes de falar isso, já tem uma lucidez que sente o gosto da laranja. Não precisa nem nomear, tem algo que a gente não consegue fugir dessa lucidez. Ela está sempre acesa, sempre acesa. Os meditadores vão reconhecer e realçar essa lucidez para que fique mais luminoso, mais presente e, por incrível que pareça, mais quente e acolhedor. Porque quando a gente consegue integrar todas essas modalidades sensoriais, dá uma sensação de ir além da personalidade, né, do Caio, e o que resta é um senso de espaço e um senso de acolhimento, de calor, de amor. Muitas pessoas até dizem, nossa, parece que eu voltei para casa. A pessoa está em casa meditando, ela abre as modalidades e ela fala, nossa, parece que eu voltei para casa. Mas ela está em casa, mas é uma outra casa. É uma lembrança. É algo que quando nós éramos bebezinhos estava aceso o tempo todo. Os psicólogos transpessoais chamam do estado oceânico do ser, né? Uma sensação de vastidão, de sem limite, sem borda. É possível, faz parte da nossa raça trabalhar com isso. Então, 6 modalidades sensoriais seriam uma resposta interessante para dizer o que é a consciência. 6 modalidades em movimento a todo vapor. E junto na meditação a gente trabalha com a atenção, né? Essa palavra, né? Atenção. Bote atenção nas narinas. Bote atenção na base do corpo. Bote atenção no gato aqui de casa que está miando. Bote atenção em tudo. E nós ocidentais, a gente tem uma ideia de que a atenção, a gente pensa que a atenção ela sai dos olhos. Se eu falo assim, ó, se eu falo para uma pessoa sem contexto, né? Sei lá, tô com um amigo na rua e fala, cara, escuta o som que tá vindo lá de trás. Eu tô andando com a pessoa na rua e eu falo, escuta o som que tá vindo lá de trás. O que a pessoa faz? Ela se vira para tentar encontrar com os olhos o som e daí ela, escutei, é o barulho do carro. Mas a gente sabe, não precisa nem virar para escutar o som. O som vem por todas as direções. Então a gente vai fazer um exercício antes da aula, da prática propriamente dita, que a gente vai aprender a desacoplar, desfixar a atenção dos olhos. Porque a atenção também está nos olhos. Quer ver? Vou fazer um exercício muito simples. Concentre na minha garrafinha d'água. Tá todo mundo já botando a atenção. Tem um intento, né? Você olha para a garrafinha, né? Agora, se eu falo, escute os sons que estão presentes aí no seu quarto, no seu espaço. Não necessariamente essa atenção sai dos olhos e vai até o som. A gente vai estudar posteriormente que, na verdade, a atenção ela não sai de um ponto A e vai para um ponto B. E isso é o que nos ensinaram. Isso se chama temporalidade, né? A sensação do tempo, né? O ponto A indo para o ponto B. E se eu falar que a atenção, se eu falo assim, vamos escutar o som, né? Escuta o som. E se a gente trocar o nosso ponto de vista e perceber que, na verdade, a minha atenção não sai daqui da cabeça e vai até o som. Na verdade, quando o som nasce lá longe, a minha atenção está nascendo junto, exatamente onde o som está. Mas a gente tem a sensação que sai da cabeça e vai até o som, e do som volta para a cabeça. Por quê? Porque nós temos a tendência de botar o ego, o corpo, a persona como centro da experiência. E para várias formas no nosso dia a dia, o ego é o centro da experiência, o corpo deve ser o centro da experiência. Mas para a gente reconhecer a nossa presença da nossa mente, a nossa consciência no geral, a gente tem que trabalhar com essas possibilidades, né? Então o exercício que a gente vai fazer, deixa eu compartilhar aqui a tela. Nós vamos fazer um exercício primeiro de olhos abertos,
Porque a ideia vai ser assim: nós vamos fazer esse exercício. Aí depois que terminar o exercício, eu já vou pedir para você já fechar os olhos. A gente vai fazer o que a gente está estruturando, né? A intenção da prática, a mandala de suporte. Aí a gente vai fazer a concentração na base do corpo, pernas, tronco, cabeça e por último o corpo por completo. E quando a gente chegar no corpo por completo, de olhos fechados a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez, só que partindo de um lugar de concentração, porque a gente precisa ver que todo o engajamento que a gente possa fazer com as modalidades sensoriais, com a consciência, funciona já começar a engajar sem concentrar? Funciona. Né? Eu já posso aqui tentar trabalhar com outras abordagens na meditação sem antes me concentrar. Mas todas as tradições religiosas mesmo, espirituais, o alfabeto básico de todo religioso, místico, praticante, é a concentração. Porque concentração leva à pacificação dos sentidos. Então entenda o raciocínio. Se nós estamos querendo reconhecer a totalidade das modalidades sensoriais, vai ser muito interessante a gente pacificar essas modalidades para daí depois começar a trabalhar com elas, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então, desencosta da sua cadeira, fique já na sua postura mais confortável. E nós vamos fazer o primeiro exercício, o qual, né, então, puxa os ombros lá para trás, dá uma encaixada nos cotovelos, escápulas, ombros, relaxa os braços. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer esse exercício de primeiro botar o teu olhar com os olhos, de olhos abertos. Eu quero que você concentre nesse círculo que está presente aí na sua tela. Você pode inalar e exalar já em segundo plano, para ir dando ritmo, tranquilidade, né? A gente nunca faz nada travado sem respirar. Bota o fluxo respiratório já para se movimentar. E enquanto eu falo, aponto, você vai me acompanhando e junto respirar. Então, primeiro eu quero que você olhe para esse círculo que está à frente. E a gente já reconhece de primeira que há na nossa experiência, desde sempre, desde bebezinho, há uma modalidade visual que se apresenta. Né? Não é nem a gente que está escolhendo que essa modalidade visual se apresente. Eu quero que você bote uma intenção de botar um pouquinho mais de atenção nesse círculo. Então você traz uma intenção dentro de você e só bota um pouco mais de atenção nesse círculo. Então essa primeira fase do exercício, nós estamos reconhecendo a lucidez da nossa mente em relação ao campo visual, à manifestação visual, à lucidez, algo que conhece, e a gente botou uma intenção para botar o fluxo da atenção no círculo. Porém, para que a gente não ache que a atenção sai dos nossos olhos, a segunda fase do nosso exercício, que é bem simples, né? Vamos acompanhando. Você vai manter o teu olhar no círculo e você agora vai deslocar a sua atenção, a sua lucidez, e começar a escutar os sons que estão presentes aí na sua sala, no seu espaço. Então, o olhar está no círculo, a atenção agora está no som. Gentilmente você intenciona e se abre para a escuta. Lembra, você não está criando a escuta, você não está procurando a escuta. Você só está intencionando reconhecer que há sons e há uma lucidez que conhece esses sons. Nós não estamos tentando julgar os sons, conversar com os sons, a gente está apenas reconhecendo que há sons, há lucidez em tempo real com esses sons.
Junto dos sons, agora você vai continuar com os olhos olhando para o círculo e você vai botar essa lucidez para escanear o seu corpo. Então reconheça que a sua lucidez não depende dos olhos. Movimenta, passa pela região do tronco, da barriga, das costas, do rosto. Lembra, você não está pensando sobre o que está sendo proposto, você só está acompanhando com a lucidez e sentindo a textura do corpo. A textura do corpo não está ausente, ela está aqui o tempo todo acontecendo. Reconheça agora então a modalidade do corpo na sua experiência. Existe um corpo na sua experiência e esse corpo tem texturas. Às vezes texturas tensas, texturas soltas, calor, frieza, peso, leveza. Continuando com o olhar no círculo, agora você vai botar a sua atenção e vai devagar passar a língua no céu da boca, nos lábios e tentar encontrar um senso de gosto. O olhar está fixado no círculo, mas a lucidez agora está acompanhando essa sensação de gosto. Então, o que somos também passa pelo gosto, pelo paladar. Você não julga o gosto, você não lembra, esse gosto parece isso. Corta isso e fica só com essa curiosidade, quase que infantil, de olhar e falar: olha que doido, tem manifestação de paladar na minha experiência. Do paladar agora, você pode até inalar profundo agora pelas narinas, bem devagar. E exalar bem devagar pelas narinas. O olhar está focado no círculo e agora você sente o olfato, você sente o toque do ar nas narinas, se tiver cheiros presentes aí no seu espaço, você sente esses cheiros, percebe esses cheiros. E novamente, junto com tudo, tem uma modalidade de cheiro. Existe um corpo de olfato, um campo de olfato sempre presente. Desde o primeiro suspiro da nossa vida. Das narinas agora, você vai ficar olhando para o círculo e você vai reconhecer o pensamento. Perceba os pensamentos que nascem. Geralmente, quando um professor pede isso, surge um pensamento que diz assim: ai, mas eu não estou conseguindo encontrar um pensamento. Isso também é um pensamento. E enquanto você olha para esse círculo, você percebe que há uma manifestação de pensar e tem uma lucidez. Sem esforço, tem algo dentro de você que diz: eu estou acompanhando esse pensamento. Aí vem um pensamento, vai embora, surge um outro pensamento e vai embora. E talvez tenha até um pensamento que está dizendo assim: não sei se eu estou fazendo certo. E é isso mesmo, isso é um pensamento. Só olha. Não é sobre certo, sobre errado. É só sobre se abrir e testar de forma lúdica e olhar esses fluxos. Por último, você vai tentar, olhando para o círculo, reconhecer que essa lucidez está presente nas emoções. Tenta sentir. Qual emoção está presente agora? Será que uma emoção de inspiração? Ou uma emoção de desapontamento? Achou que a aula ia ser uma coisa, daí, ixi, olha as pira do Caio. Não sei, olha. Perceba as emoções em movimento. Você não precisa invocá-las. Elas já acontecem, quer você queira, quer você não queira. E por último, como um ato final, eu quero que você mantenha o olhar no círculo e você vai tentar abrir todas as modalidades sensoriais agora ao mesmo tempo.
percebendo que há lucidez no campo da visão, há lucidez no campo dos sons, paladar, olfato, corpo, pensamentos, emoções. Igual quando a gente concentra no corpo por completo, a nossa tendência é ir primeiro para o som, daí depois vai para o corpo. Tenta abrir tudo ao mesmo tempo. Não é sobre esforço, é sobre um jeito certo de olhar. Com calma, tenta ver. E quase como se você se abrisse e dissesse: pode vir tudo. Pode vir, pode vir. E vem pensamentos, vem emoções, vem cheiros, visões, gostos, tudo ao mesmo tempo. Então a gente acabou de fazer o exercício que desacopla a atenção dos olhos. Você não precisa olhar para os fenômenos para botar a tua atenção, mas a atenção também está nos olhos. Então a gente vai agora, com calma, fechar os olhos. Você irá reconhecer como que está o teu estado agora, nesse momento. Como que está o corpo, como que está a presença, o interesse, a energia. E nessa primeira fase da nossa meditação, a gente não julga, a gente só reconhece. Meu corpo está assim, minha presença está assado. Para que lá no fim da nossa prática a gente reconheça de novo e veja os efeitos daquilo que a gente conquistou com o nosso esforço. Após o reconhecimento, nós vamos soltar o ar pela boca para se concentrar. E de boca fechada, vamos fazer as 3 respirações purificadoras. Inala profundo, visualizando energia fresca pelas narinas. Segura. E na hora de exalar, você vai visualizar uma nuvem escura do cansaço, da ansiedade indo embora. Exala profundo, visualizando. Novamente, inspira profundo, traz energia fresca. Segura. E libera tudo que está acumulado. E por último, inspira profundo, confia na visualização. Segura. E exala todas as limitações e canseiras, preguiça. Com muita calma vai voltar a respirar de forma natural, inalando e exalando, percebendo os breves efeitos das respirações purificadoras. E vamos trazer do fundo do nosso coração uma intenção genuína de que essa e outras práticas têm como objetivo principal trazer o despertar, acordar a gente em relação ao sono que às vezes a gente se encontra, que a gente possa reconhecer a base daquilo que somos. E através dessa intenção genuína de despertar particular, você oferece a sua prática para todos os seres, que todos possam ter a chance de reconhecer aquilo que já são, que todos possam se beneficiar através da nossa fala, pensamentos e ações. Após a intenção, você vai começar a visualizar no espaço à frente, de olhos fechados, a sua mandala de suporte, trazendo figuras, seres, símbolos, deidades, você traz o que te inspira. Você visualiza aquilo que você aspira a ser, possuir as qualidades.
podem ser familiares, pets, guias. E enquanto você visualiza, e lembra, não importa se você visualiza com nitidez, o que importa é a sua intenção que vem lá do coração. E enquanto você visualiza a mandala, você sente que a mandala está com você e para você. Você não está sozinho nessa jornada e nunca esteve. Com a mandala criada, a gente vai pedir a chuva de bênçãos da nossa mandala. A mandala se alegra com o pedido e envia de seus próprios corpos luzes pacificadoras que chegam até você, banham você, atravessam você. E é nessa fase que você aplica plena fé e convicção de que você está sim sendo purificado. Você está sim movimentando as energias presas, a canseira, a baixa autoestima. Recebendo de braços abertos a sabedoria da sua própria mandala. E após a chuva de bênçãos, você vai visualizar que todos os seres da mandala vão se condensar numa única esfera luminosa, representando o condensamento de toda a sabedoria num único ponto. Traz essa esfera acima do topo da cabeça, a esfera entra pela cabeça, passa pelo pescoço até chegar no coração. Com a esfera no coração, ela brilha em todas as direções da existência. E agora tudo que há de bom está instalado. Toda a confiança necessária para a prática, todas as visões necessárias para engajar na prática, toda a sabedoria. Estamos prontos para meditar. Com muita calma, vai desfazendo a visualização da esfera e você agora vai botar a atenção no corpo e sentir o corpo aterrado ao chão, o seu lugar de prática. Novamente, bota a atenção no corpo e sente o seu corpo aterrado ao chão, enraizado no seu lugar de prática. Respiração natural em segundo plano e em primeiro plano vai redirecionar a atenção para sentir o bloco de sensações da base do corpo. Então, assim como a gente fez agora há pouco, você intenciona acordar a lucidez e sentir o bloco de sensações da base do seu corpo. Sentindo as sensações do peso, da pressão, das texturas. E enquanto você tenta concentrar no bloco de sensações do corpo, pensamentos vão roubar a sua atenção. É natural. E você vai reconhecer com a sua lucidez, metacognição, cortar a conexão com o pensamento e voltar para a base do corpo, momento a momento. Se existem pensamentos negativos julgando a sua prática de hoje, você reconhece, corta e volta para a base do corpo. Se existem pensamentos positivos que comentam, comemoram a prática, você corta e volta para a base do corpo. Agora você não está interessado em pensar. Você corta o pensamento porque você está interessado em desenvolver intimidade com o objeto, com a base do corpo. E desenvolver intimidade é ficar grudado, momento a momento. Se perde o objeto de vista, volta para o objeto instantaneamente, sem pressa,
sem neura, apenas firme e engajado no que está sendo proposto. Da base do corpo agora, você vai aplicar uma leve intenção em dobrar a sua curiosidade e o seu interesse sobre a base do corpo. É quase como num gesto simbólico de intenção você dissesse: eu quero me aproximar mais ainda da base do corpo. Gentilmente, sem pressa, você olha, dobra a atenção e gruda no bloco de sensações da base do corpo. E à medida que você dobra a tua curiosidade sobre a base, mais íntimo você vai ficando dessa base. Mais grudado você vai ficando desse bloco de sensações. Se os pensamentos entram na frente, você corta e volta para a base, naturalmente. Naturalmente. Como resultado esperado de dobrar o interesse pela base do corpo, você se percebe agora concentrando um pouco mais na base do corpo de forma contínua. Se você ainda não está lá, não tem problema. Continue firme na visão que está sendo proposta. Da base do corpo, você irá agora acrescentar o bloco de sensações das pernas, coxas, joelhos, pés. E o seu objeto de concentração agora é formado por base do corpo e pernas. A atitude correta nessa fase da prática é olhar a base e o corpo e as pernas como um bloco único de energia. Evite partificar o objeto. Evite concentrar só na base, daí depois só nas pernas. Aprenda a reeducar a atenção e concentrar na base e nas pernas como um bloco único de energia. Respiração em segundo plano, de forma gentil, delicada e suave. Você não está procurando o objeto, criando o objeto. Você está apenas aprendendo a educar o fluxo da atenção naquilo que já está acontecendo. Agora, da base das pernas, você vai acrescentar também tronco, braços, costas, trapézio. E a atitude correta é novamente: agora o teu bloco único de concentração é formado por base, pernas e tronco. Quanto mais aumentamos o objeto, mais difícil fica de perder o objeto de vista. E por último, nós iremos acrescentar a região da cabeça, rosto, nuca, pescoço, completando assim o corpo como um bloco único de energia. Concentrando agora no corpo como um bloco único de energia, é impossível perder o corpo de vista. Se você perde o corpo de vista, é porque pensamentos entraram na frente do corpo. Corta o pensamento e volta para o aspecto instantâneo do seu corpo. O seu corpo está sempre online, presente, vivo. Você agora está gerando intimidade sem usar pensamento.
Nenhum pensamento precisa estar presente para que você grude a sua atenção nesse bloco único de energia. Corta o pensamento e fica com esse bloco único de energia. Sem pressa, apenas abrindo espaço. Apenas relembrando aquilo que você já é. Para alguns, agora nessa fase, quando abre o corpo por completo, pode haver a sensação de sentir o corpo agora mais sutil, leve, fluido, quase que poroso. Se você está nessa fase, é um bom sinal. Se você ainda não está nessa fase, não tem problema. Mantenha a visão correta. Concentração contínua no bloco único de energia que é o corpo, momento a momento. E agora, respeitando essa plataforma que você se encontra de consciência um pouco mais recolhido, relaxado e pacificado, você irá manter o ar entrando e o ar saindo em segundo plano. Eu quero que levemente você vai soltando o corpo, então não precisa mais amarrar a atenção ao redor do corpo. E enquanto você inala e exala, você vai acompanhar enquanto eu aponto. Agora, desse lugar mais relaxado, recolhido e concentrado, eu quero que você reconheça que na sua experiência desde sempre, inclusive agora, há sensações de corpo. Acorda a lucidez da tua mente e perceba que há uma infinidade de sensações no corpo. Você não precisa chamar essas sensações. Em realidade, você não faz nada para que essas sensações ocorram. Elas simplesmente estão acontecendo. Descanse no reconhecimento de que a sua consciência passa pelo corpo, passa pelas texturas do corpo. Se o pensamento entra na frente, não tem problema. Volta para as sensações de textura do corpo. Do corpo agora, você vai, mesmo de olhos fechados, reconhecer que há uma manifestação visual sempre presente com você. Essa manifestação, ela tem agora essa cor preta, talvez com alguns flashes de luzes, algumas bolhas coloridas. E a nossa atitude de reconhecimento é uma atitude, os tibetanos chamam de playfulness, é uma atitude quase que brincante. A gente deixa o raciocínio, a razão de lado e volta a ver. Existe manifestação visual na minha experiência. E o que sou passa por essa manifestação visual. Reconheça a partir dessa base mais relaxada que desde sempre o campo visual está junto com você. Do campo visual, você agora vai botar a atenção no ar entrando e no ar saindo, reconhecendo o olfato, sentindo a textura do ar batendo nas cavidades nasais, sentindo os cheiros. Então, além de sermos uma personalidade formada por memórias e planos,
A gente também é cheiro. Desde sempre o cheiro está presente conosco. E você olha agora dessa base mais relaxada e recolhida. É diferente. A intimidade é diferente. Do cheiro, suavemente vai passar a língua no céu da boca, nos dentes, nas bochechas. Pode até engolir saliva e reconhecer o paladar. Miraculosamente há manifestações de gosto. E não é você que está apertando o botão para acontecer. Você intenciona movimentar a língua e o gosto aparece. A sua consciência também passa pelo paladar. E você agora está lembrando. Não é novo. Não é novo. Estamos só lembrando. Do paladar agora você olha para os pensamentos. Perceba o pensamento nascendo. Perceba como ele vai embora. Perceba como logo em seguida surge um outro pensamento. Se você está em dúvida se está fazendo a prática correta, essa dúvida é um pensamento. Você está fazendo a prática correta. Nós todos podemos olhar para o que estamos fazendo, a gente está aumentando a nitidez da lucidez da nossa mente em relação às modalidades sensoriais. Aumentando a nitidez da lucidez em relação aos pensamentos. Dos pensamentos você agora vai reconhecer as emoções. Perceba se há emoções de relaxamento, calmaria, ou ansiedade, talvez tristeza por talvez não estar num dia muito bom de prática. Não importa, você só olha e vê. Há emoções. E o que sou passa pelas emoções. E por último, a gente chama da modalidade mais misteriosa, você vai de novo se abrir para a escuta. A escuta é a única modalidade que vem por todos os lados, em 360 graus, e atravessa paredes. Abra, intencione escutar os ruídos, sons, e perceba que aonde há som, há lucidez. Aonde há manifestação de som, o seu fluxo de consciência está grudadinho, coladinho junto com o som. Os pensamentos entram na frente e querem julgar o som. Você tira a nuvem pensamento da frente e volta a só ficar com o som. Não precisamos fazer nada com a escuta. O som vem, o som vai, assim como todos os fenômenos. E por último, num ato simbólico de repouso supremo, você vai abrir todas as modalidades sensoriais e reconhecer esse campo vasto de informações, texturas, sons, cheiros, pensamentos. E você vai acompanhar, perceber esse vai e vem. Os fenômenos nascem, vão embora. E existe uma atitude dentro de nós onde a gente só repousa e acompanha. A gente não precisa sempre ser carregado por esses fenômenos.
Se você tenta abrir todas as modalidades e de repente fica preso só no pensamento, não tem problema. Ajusta com a metacognição e volta para esse olhar vasto, íntegro, que acolhe e recebe tudo ao mesmo tempo. Pois esse campo vasto, colorido, energético, é o que somos. Nós não somos apenas um ponto de sensação atrás da testa. Nós não somos apenas um corpo. Reconheça que desde sempre essa vastidão e essa manifestação sempre esteve junto com você. E sempre vai estar junto com você. Vasto, fluido, dançante, misterioso. O yogi, a yogini, aprende a repousar, descansar, se abrir. Indico fortemente vocês se manterem por alguns minutos a mais nessa presença, abrindo mais ainda, se soltando. Fico no aguardo dos feedbacks. Por favor, mandem um relato. Vamos conversar sobre a prática. Aproveite que tem alguém interessado para te escutar. Um bom resto de semana. Obrigado pela presença, pelo carinho. Estamos juntos. Até logo.